Pare, pare por um momento. Não deixe a dopamina fazer com que você mude este vídeo. Caso você venha passar este vídeo, você certamente estará sendo dominado por pequenos prazeres e desejos do dia a dia de ficar preso numa tela, que te levarão a lugar algum ou a lugar nenhum. Um relacionamento verdadeiro, você consegue discernir como isso seria? É uma pergunta que irei trabalhar em cima deste livro aqui. Quando não sabemos o que fazer para obter uma resposta, o Espírito Santo pode nos dar essa resposta, pessoal. Mas como pode ele nos dar uma resposta se nos abastecemos de todo tipo de respostas que nós mesmos, olha só, nós mesmos criamos em nossa mente ou cosmovisão através de nossos sentidos? Carlos Barthes diz: não há nada pior do que a insegurança. Tantas pessoas vivem com medo porque não têm certeza do que virá, nem do que Deus pensa a respeito delas. Isso quando acreditam que Deus existe de fato. O Deus desconhecido nos ajudará a entender isso um pouco melhor. Em contrapartida, não há nada melhor do que ter a convicção, aleluia, de que o ser mais poderoso do universo ama você como se fosse seu próprio filho. Na verdade, ele é o Criador do universo. Essa é exatamente a confiança que o Espírito Santo nos dá. Servir a Deus e viver de maneira fiel pode tornar um fardo constante de culpa, do tipo, você tem de se esforçar mais, ou é bom para fazer melhor da próxima vez, você tem que tentar. É impossível que você se identifique com essa atitude. Passei parte considerável da minha vida, diz o autor, da vida dele cristã, batalhando contra a insegurança, nunca se sentindo muito seguro a respeito de sua salvação. Olha só, vivendo com medo e com uma determinada desesperada de conquistar a aceitação. Nos relatos, o autor, e este sentimento é o mesmo que eu também sinto. Eu não sou daqueles que culpam as circunstâncias, gente, pela falta de fé, mas nossa criação com certeza gerou grandes desafios para nós mesmos. Algumas pessoas carregam consigo feridas tão profundas na alma que se perguntam se um dia serão capazes de confiar em alguém. A dúvida e a incerteza tomaram conta de si. Talvez em seu subconsciente, você tem que estudar sobre isso, e você tenha tomado as falhas resultantes das relações humanas pecaminosas e imposto um Deus perfeito. Agora, a incerteza permeia até mesmo o seu relacionamento com o Pai Celestial, porque a fé não é de todos e a dúvida não pertence a Deus. É o Espírito Santo que nos tira dessa trilha e nos enche de confiança para que possamos ter intimidade com o nosso Criador. Olha que coisa linda! Embora eu não creia que Deus nos conceda seu Espírito apenas para nosso benefício pessoal, é inegável que um dos mais importantes aspectos de manter um relacionamento com o Espírito Santo é, sem dúvida, a intimidade, a segurança, o encorajamento, o que ele nos proporciona, gente. Só então podemos servir a Deus como um filho amado e não como um escravo explorado e dominado pela culpa de um Deus matador de pessoas. Um estudo sobre o livro de Gálatas, que eu amo muito, me ajudou a descobrir e destruir as fortalezas da sede de conquistas da insegurança. E foi enquanto pregava com base nessa epístola que o autor diz ter aprendido a desfrutar
do fato de ser conhecido por Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios, né? Os mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Eu vou ligar o ar-condicionado. Quem querem ser escravizados por eles, outra vez, Gálatas 4:9 diz, você já parou para pensar sobre o que significa ser conhecido? Embora eu tenha passado muitos anos dizendo às pessoas que conheço, Deus, só recentemente analisei o conceito de ser conhecido por Ele. O autor enfatiza isso de uma forma muito gloriosa. É de tirar o fôlego, imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo, eu conheço, né? Francis Chan, eu o amo. Você tem certeza de que Deus diria isso ao seu respeito se alguém perguntasse? Você conhece Deus ou só ouviu falar dele? Olha que pergunta. Você conhece Deus ou só ouviu falar dele? Você e o Criador são amigos íntimos ou simples conhecidos? Profundo isso, concorda? Gálatas 4, Paulo explica a diferença entre um escravo e uma criança. Seu desejo era o de assegurar que os Gálatas desfrutassem os privilégios legítimos que Cristo conquistara por eles lá na cruz do Calvário. Muitos de nós poderíamos dizer que somos filhos de Deus, né? Mas essas palavras soam vazias para você? Você pode dizer com confiança e do fundo do coração que conhece Deus e é conhecido por Ele? Paulo diz aos Gálatas que o Espírito Santo é aquele que coloca em nosso coração a certeza que somos os seus filhos. Por isso você deve sempre orar para que seja cheio do Espírito Santo. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou o herdeiro. 4, 6 ao 7. Esses versículos revelam, gente, uma verdade impressionante e linda. Não tenho como explicá-la completamente, mas já a experimentei muitas das vezes em minha vida, em momentos de intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra, o autor de nossa salvação. É um dos dons preciosos que o Espírito Santo nos concede. Ele nos assegura de que somos amados por Deus e que Ele nos tem em alta conta. Ele nos garantia, firmeza como cristãos, o dom da novidade em Cristo, a novidade de vida, o novo céu e a nova terra. Ele nos mostra que não temos nada a temer, porque somos seus filhos e Ele é poderoso. Ele nos diz que somos aceitos de maneira completa e incondicional e nos lembra da vitória que está por vir, aleluia, quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido. Paulo enfatizou essas verdades fundamentais em sua carta aos Romanos também. Ele diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna, olha só, filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isso é muito esperançoso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também
participemos da sua glória, concorda? Romanos, lá no capítulo 8, do versículo 15 ao 17, diz: não sei onde você está no momento em que lê este livro, eu não sei te dizer, mas entenda uma coisa comigo, talvez esteja muito bem, e essa leitura sirva apenas para reafirmar sua situação. Se for isso, o que acontece então? Digo, amém. Talvez você esteja lendo isso e pensando, bom, questionamento importante. Bom, o fato é que não tenho esse tipo de intimidade com Deus. O Espírito em mim nunca clama Abba Pai. Você nega, é uma negativa em que tua mente recebe. Se for esse o seu caso, não ofereça um guia do tipo 4 passos para se conectar com o Espírito Santo. Não é uma receita pronta, faça isso. No entanto, gostaria de falar sobre dois obstáculos potenciais a respeito dos quais você deve pensar: conforto e volume. Conforto, talvez sua vida seja segura demais. Por experiência própria, eu me sentia mais perto de Deus quando essa proximidade era uma necessidade. Olha que profundo, muitos de nós agimos assim. A Bíblia diz que o Espírito surge em situações nas quais normalmente sentiríamos medo. Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Dê uma lida lá. Experimentamos a orientação do Espírito Santo em situações de desespero, gente. Infelizmente, como quando vamos a julgamento por anunciar o Evangelho em alguns países. Isso acontece quando somos questionados porque cremos em um Deus que permite complete com a narrativa da tragédia mundial, das coisas que acontecem mais recente, ou quando recebemos uma ligação totalmente inesperada, avisando algum membro da família morreu. Não é isso que acontece? Você já viveu essa experiência? Agora, Jesus se refere ao Espírito Santo como o ajudador, ou consolador, ou confortador. Desculpa. Permita-me fazer uma pergunta simples a você. Por que precisaríamos de um confortador se nossa vida já fosse confortável? Hein? Se você já tivesse tudo, aparentemente falando. São aqueles que arriscam a vida e sofrem pelo Evangelho, como diz Filipenses, capítulo 1, verso 29, que experimentar com maior frequência a presença divina, sempre com vocês, até o fim dos tempos, como está no Evangelho segundo Mateus 28, 20. Embora esse versículo valha para todos os que creem, é claro que Deus está sempre, gente, sempre conosco. Até que ponto nos importamos ou precisamos saber que o Criador está conosco, se nunca estamos sozinhos no sentimento, nos sentimos necessidade dele? Esse é o dom precioso da intimidade que o Espírito Santo nos oferece. Trata-se de uma segurança que não tem preço e vale qualquer sacrifício de nosso conforto, mesmo aprisionados. Talvez você precise de menos barulho em sua vida. O Deus Esquecido, de Francis Chan. Executar várias tarefas ao mesmo tempo se tornou uma norma. Quando foi a última vez que você conseguiu conversar com alguém sem ser interrompido? Nenhum telefone, nenhuma mensagem eletrônica, nenhuma lista de afazeres. Olha só, gente, rodando a sua mente. Hoje é tão raro conseguir olhar para alguém sem interrupções, sem distrações. Certa vez, diz o autor, que ele se viu falando ao telefone
enviando uma mensagem eletrônica pelo laptop e jogando com a sua filha. Tudo ao mesmo tempo. Isso vai nos distanciando e fazendo com que o nosso amor se esfrie. Em meu esforço por realizar mais coisas, perdi a arte de me concentrar em uma coisa ou em uma pessoa. Isso, por sua vez, afetou a minha vida de oração, assim como tenho certeza de que afeta sua vida também. Eu tenho dificuldade de simplesmente estar com Deus, de me concentrar apenas nele e de passar um tempo específico com ele, de devoção total, de dedicação total, de oração total. Ainda que Jesus não tivesse de lidar com mensagens helênicas, correio de voz ou textos, ele certamente compreendia o que significa ter multidões de pessoas requisitando-o ao mesmo tempo, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, conhece cada centímetro do universo. Em qualquer momento do dia, as pessoas estavam querendo falar com Jesus. Por causa da prioridade de seu relacionamento com o Pai, ele dava sempre um jeito de escapar para concentrar em Deus. Isso é um exemplo que o Senhor Jesus nos dá, e permanecer em quietude. Marcos capítulo 1, versículo 35. Sentia necessidade de sair do alcance das pessoas para orar e entrar em comunhão com Deus. Você tem feito isto em sua casa? Pai, nossa falta de intimidade com Deus, o Senhor, em geral, resultado de nossa recusa em nos desligarmos de tudo e rompermos os canais de comunicação com as outras pessoas para podermos passar momentos a sós com Deus. E isso deixou de ser prioridade na vida de muitos crentes. Na loucura deste mundo em que vivemos, é preciso fazer um enorme esforço para encontrar um lugar de quietude, meu Deus. Levante tempo para aquentarmos nossa mente e nosso coração diante do Senhor, para meditar, gente. Isso significa desligar o som, a televisão e o telefone celular. Pode até se tornar necessário sair de casa para seu lugar favorito. Mas, para algumas pessoas, isso quer dizer relaxar em algum lugar onde se possa encontrar alguma privacidade. Porque estamos falando de comunhão com Deus. Por isso Deus está esquecido. Para outros significa viajar para uma cidade do interior mais próxima ou passar alguns dias em um spa ou um centro de lazer e repouso. Eu não sei exatamente o que esse conceito de se manter em quietude diante de Deus quer dizer para você. Mas eu sei que, independentemente de sua personalidade, trata-se de uma disciplina, disciplina espiritual com Deus Criador. É preciso parar, ouvir, cortar as distrações, os ruídos de nosso mundo, e quando colocarmos em prática essa quietude, esse sossego, essa sensação de guardar por alguma coisa, é que podemos experimentar uma intimidade, um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E nós negligenciamos isso. Perdoe a emoção, porque eu me vejo também. Para algumas das pessoas, a leitura deste livro aqui poderia ser um tipo de ruído que impede a comunhão com Deus. Talvez você já ouça muitos sermões e leia muitos livros. O que precisa é de comunhão direta com o Senhor e ouvi-lo diretamente, falar diretamente com Ele. Em vez de ler essas palavras, ouça as do amado Pai
que ele tem a dizer. Por isso estamos desorientados. Neste momento, quero que você dê um tempo e abra sua Bíblia no livro de João. Dê uma pausa no vídeo, leia o capítulo 14 a 16 e dê a si mesmo a oportunidade de assimilar as palavras que está lendo. Perceba, especial, que Cristo deseja que seus discípulos tenham paz e não desconforto com a realidade que nunca estão sozinhos. Parte da resposta que ele dá ao nosso anseio por paz, conforto, é dado no meio da provisão do Espírito Santo, o outro Consolador, aquele Jesus prometeu que viria quando o Filho deixasse a terra. Faz sentido Jesus dizer que receber esse outro Consolador é para nosso benefício. Afinal de contas, ele apenas caminhou ao lado dos discípulos. O Espírito, gente santa, eu oro todo dia aqui na minha família e peço a Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. Na verdade, passar a habitar o corpo humano. João 14, 17, Evangelho. Você provavelmente ouviu essa verdade centenas de vezes, mas será que já parou para se encantar por causa dela? Já se encantou por causa dela? Estarei disposto a separar meio minuto agora apenas para se deleitar com o fato de Deus estar dentro de você? Não sabe o que dizer? Não se trata de uma ligação distante, fria. É o Espírito de Deus escolhendo você e eu para sermos seu lugar de habitação. E nós não deixamos isso acontecer. Isso quer dizer que conforme o autor escreve, o Espírito de Deus vivo está dentro dele. Posso acordar em determinado dia, me sentindo fisicamente cansado, estressado ou impaciente e falando em termos humanos. É provável que isso se resuma bem um dia de minha vida. Mas a realidade é que sou habitado pelo Espírito Santo. E por causa dessa realidade, glória a Deus por isso, o estresse, o cansaço e a impaciência não precisam determinar como será o meu dia, porque o Todo-Poderoso me deu o seu Espírito. Alguns não creem, infelizmente. Se pela fé você recebeu a promessa do Espírito Santo, também é um templo do qual ele habita. Quando leva seus filhos para a escola, quando vai para o trabalho, todos os dias, quando entra em um período novo e desconhecido, quando a escola, quando enfrenta a tragédia e o sofrimento, como eu, que perdi minha filha em 2020, quando faz compras no mercado, quando se entrega aos relacionamentos, quando leva o cachorro para passear, quando toma decisões, enquanto vive sua vida, o Espírito Santo habita em você. Por isso, se alguém te perguntar por que você existe para adorá-lo em tudo. Por favor, não permita que essa realidade escape como se fosse um passatempo interessante que pode atrair sua atenção por um minuto, mas a qual você nunca dedica tempo para conhecer melhor. Você é um templo do Espírito Santo, entenda isso, gente. Isso é uma graça, é um dom, um privilégio. Não apenas uma pessoa vivendo sua vida graças ao poder humano. O Espírito de Deus está em você e em mim. É por isso que Jesus disse que seria melhor para ele deixar a terra e que o Espírito viesse, porque ele sabia o quanto dependeríamos disso. Não despreze isso. Vá mais fundo nessa realidade e que permita que exerça forte impacto em sua vida, primeiro por dentro, depois
externamente as pessoas irão perceber. Esse capítulo do Evangelho de João, onde lemos sobre a compaixão e o cuidado de Cristo em relação aos discípulos, constitui, gente, um exemplo do relacionamento significativo e do amor profundo que motiva a interação de Deus conosco. Em Gálatas, capítulo 3, do versículo 13 a 14, lemos que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uau! Tenho certeza de que li essa passagem muitas vezes, mas enquanto não comecei a prestar atenção ao Espírito Santo, não sei se ela realmente mexeu comigo. Eis a questão. Uma leitura sem fruto. Cristo nos redimiu da maldição sobre a qual estávamos, para que pudéssemos receber a promessa do Espírito Santo. Que profundidade é isso? Espero que você esteja sentindo comigo a presença do Espírito Santo neste momento. O Espírito prometido não é uma promessa qualquer. Jesus sofreu uma morte cruel para que eu pudesse receber impressionante dom do Espírito Santo. Como ouso negligenciar essa realidade por tão pequenas coisas e vãs momentos? Por causa de Jesus, recebi a promessa, e seu Espírito não é uma força distante, ele está em nós. Somos templos dele. Ele faz morada em nossa vida, em nosso corpo, e ao fazer isso, nos proporciona um grau mais intenso de segurança. Lemos repetidamente as Escrituras que somos filhos de Deus, que somos orientados por seu Espírito Santo e que recebemos o Espírito de adoção. Não é isso? O autor diz que Kristen é amiga de sua família há 10 anos, aponta o autor. Nunca me esquecerei, diz o autor, disso. Ele, do dia em que estavam com ela durante a cerimônia fúnebre de sua mãe. Ao olhar a tristeza de Kristen, ele diz não ter dúvida de que ela havia sido amada por aquela mulher que adotara. Era a mãe de Kristen, e não apenas uma senhora tomada contra dela e a pagara por sua comida. Já se passaram anos desde aquele funeral, e Kristen ainda encontra dificuldade para falar sobre a mãe sem se emocionar muito. Isso me faz lembrar também do funeral da minha mãe, quanto o Espírito estava comigo ali. Ela sente falta da mãe. Esse é o tipo de adoção de que Deus fala nas Escrituras. Não se trata de ter um guardião impessoal que toma conta de nós, e sim de um pai. Aleluia! O melhor pai que alguém já teve ou poderia ter. Glória seja dado ao Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Fomos escolhidos, enxertados, adotados na família de Deus. E agora que fazemos parte dessa família, o Espírito nos leva a clamar Abba Pai. Lembre-se de que Abba é a forma mais íntima de se referir a um pai. É como dizer paizinho. A conotação é de um nível profundo de familiaridade e intimidade. Conforme o Espírito de Deus fala ao nosso coração, podemos clamar por Deus, chamando de nosso paizinho. Começaremos a esse relacionamento íntimo com muito mais profundidade do que poderíamos imaginar, a tal ponto que passaremos a nos perguntar. Quando acabar esse vídeo, eu estarei aqui, cara, prostrado orando a Deus. Será que todo mundo se sente tão amado assim a Deus?
Não permita que seu histórico de vida, suas decepções, o impeça de desfrutar essa intimidade pela qual tanto seu espírito quanto Deus anseiam que você tenha, que eu tenha. Já passei por situações que me impediram de clamar Abba. Sempre quis que o meu testemunho fosse como o dos viciados em drogas ou criminosos que conheceram o Senhor e tiveram sua vida completamente, gente, completamente transformada, diz o autor neste livro aqui, que eu vou deixar no comentário fixado para você adquirir. Ao contrário deles, diz o autor, fui criado em um lar cristão e conheci Jesus pessoalmente enquanto cursava o ensino médio. Depois de muitos anos de caminhada com ele, diz o autor que começou a dar meia volta para lá, para cá, para lá e para cá. Então ele entrou em uma fase pecaminosa, depois de conhecer melhor e receber o Espírito Santo. Então ele diz que deixou extinguir a convicção que o Espírito havia colocado em seu coração tantas vezes, diz o autor, que é a realidade também de muita gente, em seu testemunho pessoal. Quantas pessoas estão nesta mesma condição? Posso me identificar totalmente com o filho pródigo, depois de esbanjar sua fortuna, como diz o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. Faço eco aos sentimentos que ele experimentou quando comeu com os porcos, pensando em como seria bom voltar para a casa do Pai, mesmo como escravo. Às vezes, gente, eu passava alguns dias ou mesmo semanas sem falar com Deus, porque queria passar por um período de provação pessoal. Relata o autor a sua experiência, eu me identifico um pouco com isto também. Ao fazer isso, ele agia como um escravo e obedecia tanto quanto podia. Ele chegou à conclusão de que poderia continuar servindo, gente, Deus, embora se sentisse pouco à vontade para falar de fato com ele. Então, perceba a profundidade disso. Você já se sentiu assim também? Já quis se distanciar de Deus porque se sentia envergonhado ou demais por causa do seu pecado, por causa que você foi no banheiro ou se masturbou, ou olhou para uma mulher, ou cometeu algum pecado? Isso acontecia com regularidade na vida de muita gente. Eu queria provar que estava arrependido, dizia ele, pelas coisas que fazia, sendo fiel por determinado período. Ele queria fazer um monte de coisas boas antes de voltar a manter um relacionamento com Deus. Mas eu diria para você, se tu errar, não espere, vá até Deus, porque Ele estará te esperando. Queria que Deus visse, ele diz, que era capaz de ser um bom servo. Só então ele se sentiu bom o suficiente para voltar e falar com Deus. Tá? Mas Deus não queria apenas um bom escravo, por mais esforçado que fosse. Ele queria que ele visse o Pai maravilhoso que ele é. E ele deu intimidade, gente, para que a gente o olhe e veja que ele nos compreende. É preciso ter fé para crer que Deus é mesmo como o pai do filho pródigo, que de longe viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou, como está relatado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15 e 20, leia lá. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o pai deixou absolutamente claro que havia perdoado o filho. Não fez pergunta alguma. Eu repito, não deixe a dopamina fazer você parar este vídeo. Ele convidou o filho a voltar para a sua vida, sem ressentimento, né? Nem exigências, punição e culpa. É Deus em nossas vidas. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos fala verdades ao coração, como agora já não há
condenação para os que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 1. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, queridos. Nada, nada, nada. Nosso Senhor, Romanos 8:39, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, João capítulo 1:9, desde que não voltemos de novo para a imundícia. São versículos que talvez repitamos sem prestar atenção ao que dizemos, mas dos quais precisamos com frequência para lembrarmos do poder da verdade que contém. Aleluia! Aleluia! Né? Deus ao povo de Israel: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, gente, né? Em Jeremias 29:13-14. Tô com medo de cair aqui. Quando foi a última vez que você buscou Deus de todo o coração? Não somos Israel, mas Deus ainda deseja ser buscado e encontrado por seu povo. Peça ao Espírito Santo que o capacite a deixar todas as outras coisas de lado neste momento, para que você possa buscar o Senhor de todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Diga a Deus que você quer ter intimidade com Ele. Não importa o que for necessário, mesmo que isso signifique o sofrimento, o Senhor só deseja a sua aproximação. Quando esse relacionamento com Ele chega ao ponto em que deve chegar, não há mais nada gratificante ou significativo. Jesus te ama, cara. Jesus me ama. Você, nós somos especiais para esse Deus. Nós dedicamos tanto tempo com o TikTok, com as redes sociais, com a dopamina. Passa meia hora, uma hora. Nós falamos tantas coisas, mas não temos um tempo dedicado ao nosso Deus. É um tempo de verdade mesmo, de você parar. Não é só ler a Bíblia e orar de joelho, não. É parar por um momento e refletir, pensar em Deus, olhar para dentro, para a criação, e apenas adorá-lo. Cada atitude sua com seus filhos, com a sua esposa, com o seu semelhante, no seu trabalho. Cada passo que você dá, cada palavra é uma forma de adoração a Deus. Qual é o teu propósito de vida? Adorá-lo. E como eu adoro? Louvando na igreja, cantando salmos e hinos também. Mas qual a melhor forma de adorá-lo? É em segredo, quando ninguém está me vendo. Eu estou com a minha família no andar de baixo da minha casa. Todo dia eu digo para todos os 3, esposa e filhos, olho assim, pego no rostinho e digo: eu vos amo. A minha mãe, eu dizia: mãe, eu te amo tanto. E ela disse: filho, por que você vive dizendo que me ama? Eu dizia: mãe, um dia, quando a senhora se for, eu não vou me arrepender de não ter dito que te amo. E no dia do seu sepultamento, ela lá na capela, eu estava tão bem, mas não era eu. Era o Espírito Santo que estava me confortando de tal forma que eu nunca senti na minha vida, que um colega chegou e disse para mim, no enterro da minha mãe: e Adriano, o momento não é propício não, mas você viu o Flamengo ontem? Eu olhei e falei: meu Deus, o cara tá perguntando, minha mãe tá ali na capela, ele tá me perguntando sobre o Flamengo, mas depois eu entendi, cara, ele tá me vendo tão bem. Era uma resposta ali para mim. No primeiro momento eu vi com maus olhos, mas depois eu percebi, cara, a presença do Espírito Santo tá tão forte, tão intensa na minha vida, que aquele homem não conseguiu ver tristeza e teve a incoerência de falar do jogo do Flamengo que aconteceu no dia anterior, lá na capela, e minha mãe na capela ali sendo velada. Esse é o poder do Santo Espírito de Deus. Busque-o sem cessar, peça a Deus,
Busquem comunhão, porque Jesus está voltando e nós precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Muito obrigado a você que ficou até aqui, que ouviu até o final e não deixou a dopamina te tirar do vídeo. Que Deus te abençoe você, que a sua família seja cheia do Espírito Santo, eu oro agora. Que a iluminação do Senhor alcance a tua vida, o teu lar. E que a sensibilidade do Senhor Jesus esteja em teu coração. E você se ame e ame a todos. Gratidão para quem não estiver inscrito no canal. Se inscreva, eu trato aqui de vários temas e que pese ser formado em direito, quase não falo do direito aqui, falo de vários livros, falo da teologia, como hoje, falo até menos do que gostaria, mas falo de inúmeros livros espalhados aqui na minha estante, falo de tudo um pouco, dentro daquilo que tenho estudado e lido, para não falar besteira. Obrigado por sua presença, acione o sininho da notificação. Por favor, deixe o seu comentário, compartilhe, fale o que você pensa, se discordar, fale também. Obrigado por sua presença, que Deus te abençoe. Vou terminar esse vídeo como sempre termino, 41 minutos de vídeo. Esses 41 minutos você passa fácil no celular, mas para assistir um vídeo falando de Deus, você não quer nem saber. Isso pode mudar a tua perspectiva e a tua vida. Um beijo do Adriano e até a próxima. Deus te abençoe.